Olá, professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou o professor Tarcísio, professor da rede e estou como formador EFAP. Sou um homem branco, de cabelos curtos e grisalhos, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma camisa preta, uma calça jeans e também estou utilizando óculos. Vamos agora verificar quais são os objetivos do nosso planejamento de hoje? Planejar e conduzir as aulas do Automato Maker, parte 2 e 3, né? Lembrando que é aquela parte do desafio, né? A gente está incrementando o nosso protótipo inicial que já foi trabalhado lá atrás, referente às aulas 11 a 14, e vamos utilizar novamente o microbit, a shield e o motor DC e demais materiais acessíveis, né? Aqueles materiais recicláveis que a gente já está habituado a trabalhar. Vamos também orientar os estudantes na montagem e nos testes, né, do protótipo, porque a gente vai ter que fazer adaptações e aprimoramentos, né, nesse protótipo que a gente já tinha trabalhado nas aulas anteriores. E professor, essa é uma excelente oportunidade para ser trabalhada metodologias ativas. As aulas de robótica são um excelente ponto para a gente trabalhar isso, porque assim você também consegue fazer aquela gestão de sala de aula, onde você vai desenvolver o protagonismo dos estudantes, né, o trabalho colaborativo e incentivar a criatividade deles. Aqui nós vemos as capas das duas aulas referentes ao material digital, né, Automato Maker Desafio Parte 2 e Parte 3. Podemos ver aqui um recorte do escopo sequência, né? O escopo sequência é aquele nosso documento orientador, né? Que vai dar para a gente as habilidades a serem desenvolvidas, né? As diretrizes curriculares também a ser trabalhadas com os estudantes. E aqui a gente pode ver também um recorte dos conteúdos e objetivos que vão ser trabalhados nessas aulas. Professor, é muito importante que você sempre leia para os estudantes quais são os objetivos e os conteúdos a serem trabalhados, né? Para os alunos e estudantes terem ideia daquilo que eles vão fazer em sala de aula. Então, professores, separem os materiais de estudos e nos vemos no próximo vídeo. Voltamos, professores. E logo de início é aquele momento para a gente fazer a retomada dos conhecimentos, tudo aquilo que foi aprendido na aula passada ou nas aulas passadas, né, que podem ser reaproveitados agora, reutilizados também para essa aula. Então, é sempre importante relembrar com os estudantes o que são os autômatos e relacionar com as aplicações culturais atuais, né? Na aula passada a gente falou sobre o carnaval e os carros alegóricos, foi isso que foi acabando trabalhando com ele na primeira parte desse desafio, não é mesmo? Demonstrar que a gente novamente, né, já utilizou e vai utilizar o microbit, a shield, motores e LEDs também. Vamos também falar um pouquinho mais com os estudantes sobre as extensões que a gente trabalha toda vez que a gente vai utilizar um outro dispositivo que vai além do microbit. Então, todos os outros dispositivos do kit de robótica, toda vez que a gente for utilizá-los, a gente vai utilizar a shield com outro componente. Precisamos sempre lembrar das extensões e se os estudantes tiverem isso já fixado na mente, vai facilitar sempre nas aulas futuras. Também foi explorado na aula passada, né, os efeitos de luz com o autômato, né? A shield ali tinha aquela iluminação que foi feita com os LEDs, né, para simular aquela parte dos carros alegóricos, que é a parte da contextualização que foi feita inicialmente. E mediar sempre a aprendizagem com base em desafios, né, para os estudantes, porque aí a gente pode estimular a investigação, a colaboração e sempre o protagonismo dos estudantes, não é mesmo? E nos slides 6 e 7, a gente fala um pouquinho mais sobre os CAMs, né? E uma parte importante é fazer a avaliação se os estudantes realmente compreendem a função de um CAM. Será que eles não podem estar confundindo com uma engrenagem e achar que as duas fazem a mesma função? É aquele momento de dar aquela verificada com eles, né? E orientá-los nessas diferenças. Detalhar que o formato e os lóbulos sempre influenciam no movimento, né? E o que são os lóbulos dos CAMs, né? É tudo aquilo que vai além daquela parte da circunferência central aqui, né? Do nosso CAM. Todas essas partezinhas aqui são os lóbulos que vão definir o movimento do nosso CAM, né? Dependendo do modelo utilizado, vai fazer um modelo de movimentação diferente. E um bom exemplo é visualizar os movimentos que cada CAM faz, e o material digital, justamente nesse slide, ele tem uma animação, onde mostra cada um fazendo um movimento diferente. Você também pode buscar vídeos no YouTube com outras movimentações que possam esclarecer mais a compreensão para os estudantes. E aplicando tudo isso, há uma técnica de Lemov, pedir aos estudantes, né, que demonstrem ativamente
se eles estão compreendendo aquilo que eles estão trabalhando, né? É o mostre-me do Lemov, não é mesmo? E o foco no conteúdo, que vai das aulas, dos slides, perdão, do 9 ao 14, a parte importante é de separar os materiais, tudo que vai ser utilizado, ferramentas, dispositivos eletrônicos, a parte de prototipagem, papelão, palitos. A parte importante de toda vez que a gente também está fazendo uma prototipagem, trabalhando com materiais recicláveis, é ter a ideia da cultura maker e trabalhar sempre os pilares da cultura maker com os estudantes. São muito importantes, né? A criatividade, a colaboração, sustentabilidade e escalabilidade. Para um protótipo ser realmente eficiente, a primeira parte ele precisa de um planejamento. Não tem como começar a fazer nada se não tiver planejado. Não estruturar os caminhos, né? Onde eu começo, onde eu termino, qual a primeira etapa, como eu organizo as partes, né? Então, planejamento é essencial para o funcionamento de um protótipo. A divisão de tarefas também é uma coisa bem importante. Como trabalhamos em grupos, sempre é interessante que alguns alunos fiquem responsáveis por determinadas funções. Então, aquele vai programar, aquele vai fazer o recorte, a colagem, a montagem, a prototipagem, a separação dos materiais. Isso é muito importante. Trabalhando isso, é ter uma boa comunicação. E para ter essa boa comunicação, é sempre ideal eleger um estudante de cada grupo como líder do grupo, né? Porque ele vai exercer essa liderança, vai definir os projetos, né? Onde cada um vai fazer aquela parte do trabalho, e isso vai ajudar no desenvolvimento do protótipo para o grupo. E o desafio, que é o protótipo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, é a modificação do nosso autômato, porque o corpo dele antes era fixo e tinha esse braço também fixo, então ele só tinha o movimento deste braço com este camis. Agora, ó, a gente pode colocar um segundo camis, um segundo braço de movimentação, e aqui eu faço um movimento manual mesmo, né? Mas, lembrando que a gente vai colocar o motor DC no protótipo e vai utilizar a Shield, né? Com a microbit para tudo isso. E um ponto de atenção, professor, é sempre que a gente for fazer uma nova peça, um novo componente, ou mesmo iniciar um projeto novo, é partir do ponto de seguir as medidas que estão recomendadas no projeto, né? Então, assim, sempre no material digital vai ter modelos ou um descritivo de tudo aquilo que vai ser utilizado e suas medidas corretas para a utilização. Então, professores, ficamos por aqui neste momento, fiquem com mais questões interativas e nos vemos no próximo vídeo. Estamos de volta. E nesse momento, professor, depois daquela parte do desafio da prototipagem, né, onde foi colocado mais um came, mais um braço que movimenta, um ajuste no corpo, é a hora da programação. E antes de iniciar a programação, é sempre importante a gente fazer o login na nossa plataforma. Make Code. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza o e-mail institucional do aluno, aquele @aluno. E olha que parte interessante que está em destaque aqui para vocês. Um card, uma etiqueta com número da sala, né, número da chamada, o nome do estudante, seus e-mails institucionais, seu RA e sua senha. Isso é bastante importante para aqueles estudantes, às vezes, que se esqueceram, né, das suas senhas ali, do seu RA para fazer o login, ou um estudante que está entrando agora na rede, que também não tem muita familiaridade. E essa etiqueta pode ser utilizada por os demais componentes para o acesso na sala do futuro. E por que tudo isso é tão importante de sempre fazer o login para se trabalhar no Make Code? Porque, ó, nessa parte aqui que a gente vai continuar, a gente vai recuperar a programação da aula passada. Ou seja, já tinha coisa pronta das aulas passadas e a gente não precisa fazer tudo novamente, né? Então a gente vai pegar a mesma programação e às vezes vai fazer alguns ajustes. Se a gente tiver que retomar tudo novamente, vai dar um trabalho maior e às vezes vai impactar no desenvolvimento da aula. Então, recuperar a programação é importante nessa hora, porque aí já vai estar salvo lá no projeto de cada um dos estudantes. E na plataforma Make Code, o aluno vai lá, abre aquele projetinho, se precisa fazer uma alteração, ele pode duplicar e fazer a nova programação. Mas caso os estudantes tenham perdido, no material digital tem toda a programação prontinha. Por isso que, como ponto de atenção aqui, eu volto a reforçar. Fazer login com o e-mail institucional lá no Make Code, né, para ficar tudo salvo, tudo aquilo que foi trabalhado com os estudantes sempre fica salvo. Nessa parte, professor, a gente pode falar de boas práticas para o desenvolvimento das aulas de robótica. Uma coisa muito importante é a gestão de tempo.
Você tem que sempre planejar como vai ser o desenvolvimento da aula. Será que as 2 aulas vão ser suficientes para desenvolver o projeto, para fazer a contextualização, para fazer a programação, a prototipagem? Então, o planejamento de aula é essencial para que tudo funcione bem. Também criar um mapa de posicionamento dos itens, né? Isso é muito importante, porque se a gente utilizar, às vezes, algum componente que vai trabalhar com objetos úmidos, molhados, então é interessante que esses objetos molhados, úmidos, fiquem numa parte da estação de trabalho, os componentes eletrônicos fiquem em outra parte, outras ferramentas também, tudo separado. Isso vai auxiliar, como eu disse anteriormente, na hora de guardar todos os componentes, de recolher, né? Porque eles sempre vão estar posicionados na mesma parte dali da bancada, né? Da estação de trabalho. Devemos ter também muito cuidado com microbits e os demais componentes, com objetos de metais, por exemplo, um anel, uma corrente, ou alguma coisa que tiver na mesa metálica ali que possa comprometer o funcionamento dos dispositivos, porque se eles estiverem ligados e encostarem em partes de metais, pode entrar em curto e danificar, né? Vai estragar o componente. Uma atenção especial com a shield e com a bateria, né? Isso também é muito importante, porque a gente vai estar sempre trabalhando com eles também. E para tudo isso ser auxiliado, a gente vai forrar as mesas. Ó, o que a gente pode utilizar? Papel craft, papelão, jornal, EVA ou qualquer outro material disponível na escola para fazer aquela forração das mesas, né? Protege os componentes, protege a carteira. Então, é uma excelente oportunidade para gerenciar essa parte também. E a atividade na prática é uma parte muito importante que sempre no final do material digital tem um localizador para você fazer aquele lançamento de tarefas lá para a plataforma, né? De tarefas SP. Então, não se esqueçam de utilizar o localizador ao final do material digital para que a tarefa apareça para os estudantes. E como encerramento, professor, é sempre interessante você fazer o desenvolvimento e processo do PDCA. O que funcionou bem? O que pode ser melhorado? Será que se eu fizer um ajuste em determinada parte ali do projeto, as minhas próximas aulas vão ser melhores? É bom sempre ao final você fazer essa verificação, essa autoanálise, não é mesmo? E sobre a cultura maker? Será que eu podia trocar alguns materiais que eu utilizei para fazer meu protótipo? Será que eles seriam funcionais? Ainda iam ser práticos para trabalhar com os estudantes? É uma coisa a ser pensada também. E ao final de tudo, você pode fazer uma autoavaliação sobre também os conhecimentos que você teve ali no desenvolvimento da aula com os estudantes, né? Porque é sempre uma troca de informações e uma troca de conhecimentos. É um bom momento para fazer aquela autoavaliação e falar assim, ó, eu aprendi uma coisa diferente com os estudantes, eu vou aplicar isso lá na frente. É aquela parte de desenvolvimento para as próximas aulas, né? E encerrando, professores, sempre lembrando que ao final do material digital também tem as playlists, né, do YouTube, onde aparecem diversas orientações adicionais sobre o kit de robótica, sobre como montar o protótipo, aquele que eu apresentei aqui, tem um passo a passo de desenvolvimento, a parte das programações, também tem vídeos ali de passo a passo para o desenvolvimento. E peço também para vocês, professores, que ao final tem sempre uma pesquisa de opinião sobre como nossas aulas, como nossos planejamentos de aula estão. Então sempre participem nessa parte para que a gente sempre possa melhorar, tá aprimorando o nosso planejamento. Então, por hoje é só e vocês fiquem com mais questões interativas na sequência. Tchau!